se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Fazendo isto, você estará ajudando no crescimento deste canal. Todos nós que um dia aceitamos a obra e mérito de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nascemos de novo, e ao nascer de novo, temos uma nova natureza. Somos como uma criança que precisa aprender e chegar a ser homem espiritual. O tema desse vídeo é como identificar o crente menino, ou seja, o crente imaturo. Nesse vídeo você vai saber, ou até mesmo discernir quem são os crentes que se comportam como crianças no YouTube, ou em qualquer lugar, seja na igreja onde congrega, seja no trabalho, escola e assim por diante. Você que está assistindo esse vídeo vai identificar quem são eles aqui na plataforma. Em primeiro lugar, o dom é apenas brinquedo em suas mãos. A primeira coisa que você pode identificar no crente que é menino ou criança em Cristo é que ele usa os dons como se fosse brinquedo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 1 e versículo 3. Os crentes na igreja em Corinto viviam em disputas e usavam os dons como se fosse brinquedo, tentando provar uns para os outros que eram mais usados por Deus. Paulo precisou colocar em ordem essa igreja, porque até mesmo no culto havia bagunça. E, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 aos Coríntios capítulo 14, versículo 27, versículo 30 ao 33. Crente que fica no YouTube tentando mostrar espiritualidade através de dons, mas se comporta como carnudo, sempre atacando os outros irmãos na plataforma, é menino. Esse pastor, missionário, presbítero, ou seja lá quem for, que tem esse comportamento, apenas é um crente imaturo. Por isso, tome cuidado. Às vezes o dom que você tem apenas não passa de brinquedo em suas mãos. Em segundo lugar, o crente menino muda o tempo inteiro. Criança não sabe falar e não tem discernimento do que fala. Por isso, muitos que se dizem pastor pregam uma coisa no início e depois de algum tempo muda a mensagem ou doutrina em que acreditava. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Efésios capítulo 4, versículo 14. A maioria que segue pastores no YouTube e assim viram fãs, não tem discernimento do bem e mal. Eles caem facilmente na lábia de lobos no YouTube, já que são imaturos, passam a aprender com homens avarentos e viram apenas massa de manobra em suas mãos.
e, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. Por não compreenderem o que é salvação, passam a ser patrocinadores de falsos profetas no YouTube. Se você está nessa situação, caia fora desses canais o mais rápido possível. Pare agora de injetar dinheiro no bolso desses pastores fraudulentos. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Cuidado com o leite falsificado dos avarentos, falsos profetas, contendeiros e falsos obreiros no YouTube. Em terceiro lugar, o crente maduro não aceita adoração. O crente em Jesus que é maduro não admite que tenha fãs na plataforma ou na igreja. Veja o que Paulo disse aos Coríntios. Quero dizer, com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12 ao 14. Quando Paulo ficou sabendo que havia fãs na igreja de Corinto, ele trata desse assunto logo no início da epístola. E aos que eram fãs dele, ele mesmo não admitiu que seu nome fosse adorado, ofuscando os outros obreiros que estavam o ajudando na obra. O apóstolo era maduro, por isso corrigiu esse erro. Hoje vemos falsos líderes se exaltando no YouTube e dizendo que sua igreja é melhor, que ele é o único que tem a mensagem melhor e tem mais poder. Isso é coisa de crente imaturo. E está claro que este nunca aprendeu para ensinar. Em quarto lugar, é tempo de crescer. Não seja um crente anão como alguns se têm feito no YouTube. Cresça na presença de Deus. Tenha uma vida espiritual de profunda convicção e experiência com o Senhor a partir de hoje. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 aos Coríntios capítulo 13, versículo 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 13. Se você chegou até aqui, deixe o seu gostei, ative o sininho e se inscreva. Fazendo isso, você estará me incentivando a continuar compartilhando mais estudos como esse.